Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2, verso 21 ao verso 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até aqui. Vamos orar? Rogamos, ó Deus, que agora o Senhor nos instrua através da sua palavra, a partir do texto que lemos, possamos compreender o propósito dele, porque ele está registrado, e possamos, na medida em que ouvirmos, sermos edificados, entendermos essa maravilhosa identificação do Filho de Deus, nosso Salvador, em nosso favor, para nossa salvação. No nome dele nós oramos, amém. Eu vi certa vez uma ilustração curiosa sobre a melhor maneira de nos comunicarmos com um grupo, uma população, né? Parece um pouco irreverente, mas é muito interessante. Eu tenho um formigueiro, eu tenho um montão de formigas. Qual seria a melhor maneira de me comunicar? Qual seria a melhor maneira que o Criador teria para se comunicar com aquele grupo, com aquele montão de formigas, se ele quisesse trazer uma mensagem na linguagem em que elas entendessem, que elas pudessem compreender completamente? O que o Criador deveria fazer? Qual seria a melhor forma? Tornando-se uma formiga, entrando na vida daquele formigueiro e comunicando. Com certeza, tornando-se uma formiga, ele poderia se comunicar perfeitamente, entender perfeitamente a linguagem, compreender exatamente a situação e quais são as necessidades. Essa é uma forma que melhor identifica com um grupo, com alguém, tornando-se exatamente como eles são, ou como esta pessoa é. A verdade é que os evangelhos narram a história de Jesus, da vida de Jesus, alguém sem igual na história, incomparável, e é exatamente por isso que faz toda a diferença. Temos afirmado a história da teologia, dos estudos das Escrituras Sagradas, o cristianismo histórico verdadeiro, afirmado por milhões e que tem revolucionado este mundo, tem uma doutrina particularmente fundamental ao cristianismo, que é a identificação de Deus conosco.
particularmente e exatamente falando de maneira mais apropriada, a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, veio ao nosso encontro. A apresentação de Jesus no templo, no 8º dia após o seu nascimento, ecoa, é interessante, alguns comentaristas já perceberam, e é muito interessante fazer esse paralelo, é um eco da apresentação de Samuel, né? Se você se lembrar, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, quando ele foi apresentado à casa do Senhor em Siló, quando o menino ainda era pequeno, diz lá, capítulo 1, verso 24, do primeiro livro de Samuel. E depois temos a sequência da frase para apresentá-lo ao Senhor. E lembra também uma nota semelhante em 1 Samuel capítulo 1, verso 22, temos aqui nessa passagem, mais na frente do texto que nós lemos aqui em Lucas, o idoso Simeão traz à mente exatamente a figura do sacerdote Eli. O rito delineado aqui em 2, 22, 24 também pode ecoar a tradição que identifica Samuel como um nazireu, né? Aquele que foi separado e com algumas nuances muito impressionantes sobre o tipo de vida deveria ter alguém que fora consagrado ao nazireado. Depois, a declaração sumária que encerra o capítulo, aqui o capítulo 2 de Lucas, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, baseia-se igualmente em 1 Samuel 2, 26, que diz quase as mesmas palavras acerca de Samuel. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em favor, tanto diante do Senhor quanto diante dos homens. A correspondência com a narrativa de Samuel chama atenção para as tradições chamadas de tradições régias e davídicas. Isso exatamente faz uma ligação entre Antigo e o Novo Testamento, particularmente naquilo que foi construindo o imaginário de como seria o Messias prometido, que seria muito maior do que Davi, obviamente, que seria o próprio Salvador, o Senhor, o Messias prometido. Essas tradições régias, davídicas, são aqui como que ecoadas, para que a gente, ao ler o texto, a gente se lembre de que existe toda uma tradição, existe uma mensagem que foi sendo construída no correr dos séculos, para que quando chegássemos neste momento, nós entendêssemos de fato que estávamos diante de alguma coisa, diante de um evento que estava sendo apresentado, mas que estava em consonância com tudo aquilo que as Escrituras já apresentaram. Uma vez que Jesus é apresentado como o Messias davídico, que trará libertação ao povo de Deus. A primeira parte da narrativa do nascimento, que a gente já fechou, né, no domingo passado, capítulo 2, de 1 a 20, terminou com certas reações que a gente apresentou aqui dos pastores, das pessoas que estavam junto à manjedoura e também da própria Maria, verso 15 a 20, no nosso texto anterior. Nós temos agora uma outra cena. Esses versos que eu li estão bem no início dessa outra cena, que se divide em 5 partes, né? Temos a circuncisão, do versículo 21, a apresentação do menino ao templo de Jerusalém, logo um pouquinho mais na frente, verso 25 a 35, a saudação ao menino por parte de Simeão, e depois, ainda uma saudação da profetisa Ana, verso 36 a 38, e por último, há um refrão sobre o crescimento do menino em Nazaré. Nós vamos hoje nos deter nessas 2 primeiras partes dessa cena. Primeira parte do texto, capítulo 2, de 1 a 20, a gente percebeu que tudo se move em torno da manjedoura, do que aconteceu ali.
Agora, essa parte que começa no verso 21 ou 22, mais apropriadamente, nós temos, então, tudo se movimentando em torno do templo, que era um local importante para a religião do povo de Deus lá na antiga dispensação. E nós estamos vivendo, nesse texto, exatamente um período de transição entre a antiga administração do Pacto da Graça e a nova dispensação do Pacto da Graça. Ele foi chamado, diz o texto, de Jesus, né? Completados os dias para a circuncisão, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Este é o seu nome. E é interessante que no seu nome também está a sua missão, porque o seu nome significa exatamente o Salvador ou a salvação, que é uma variação, na verdade, do nome Josué. Na verdade, o nome Josué é mais hebraico, o Jesus é um pouco mais aculturado à linguagem grega. É o nome que salva, porque esse é o significado no seu nome. Por isso que nós cantamos muitas vezes nossas canções, que no seu nome nós somos salvos, porque o seu nome representa exatamente o que ele é e o que é a sua missão, o que ele veio fazer sobre a face da terra. O Senhor salva. E como ele realizou a salvação? Esse texto quase que passa despercebido de nós, né? Porque o que teríamos aqui? Na menção de que uma criança foi circuncidada à semelhança do que ocorria com tantas outras crianças, com todas as crianças que nasceram nos lares piedosos dos judeus, desde Abraão até esse momento em que o Senhor Jesus veio até nós. O que a gente poderia perceber numa cerimônia também de entrega, de consagração e de alguns sacrifícios que eram feitos em um momento em que essa criança era levada ao templo para ser consagrada a Deus, e todos os trâmites legais, cerimoniais deveriam ser realizados. O que isso pode dizer a nós sobre essa completa identificação do nosso Senhor? 3 coisas eu queria destacar com os irmãos aqui, que exatamente apontam para Jesus como aquele que se identificou completamente, como ele se tornou a nossa salvação. Esse texto nos apresenta isso. Veja, em primeiro lugar, então, no verso 21, ele fez isso, se identificou totalmente, completamente conosco, e tornou-se o nosso Salvador, a nossa salvação, ao tornar-se homem. Esses 2 capítulos de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, contam a história do nascimento de Jesus, como a gente tem mostrado. O termo teológico e técnico para este evento é encarnação. Encarnação. Muito importante esse termo. O primeiro capítulo descreve o anúncio e a preparação deste evento histórico, que para nós é um evento histórico, e foi de fato, aconteceu na história, no tempo e no espaço. O segundo capítulo, e particularmente de 2, 1 a 20, descreve o nascimento dele. Esses primeiros versos narram os fatos como de fato ocorreram. No verso 21, nós temos então uma expressão que resume tudo isso que foi contado, que foi narrado até este momento. A expressão aqui, ao ser concebido, no texto grego há uma outra palavra, no útero, né, de Maria. A gente termina, antes de ser concebido. Claro que na nossa língua é suficiente para dizer exatamente o que o autor queria dizer, que era a concepção de Jesus, né? Mas ainda na língua grega há uma palavrinha aqui que acrescenta, foi concebido no útero. É a palavra koilia, normalmente usada para entranhas, para as partes internas, e quando se refere a uma mulher, está se referindo ao seu útero normalmente, que é o que exatamente foi concebido no ventre de Maria, no útero de Maria.
E essa expressão resume, na verdade, tudo aquilo que já foi narrado até agora, tudo aquilo que foi contado, preparado, profetizado e aconteceu historicamente, de fato ocorreu. Note bem que estas narrativas da natividade narram duas fases da encarnação do Redentor. A primeira é propriamente essa que está sendo descrita aqui, resumida aqui pelas palavras do anjo. A concepção, né? A geração no útero de Maria. A segunda parte é do nascimento em si. Então, tecnicamente, a gente não pode dizer que é um nascimento virginal, mas uma concepção virginal, né? Não houve uma experiência de um relacionamento sexual entre Maria e José. Por isso, diz o texto anterior, no próprio livro, no próprio primeiro capítulo aqui de Lucas, e também Mateus reforça que o Espírito Santo envolveu o ventre de Maria, o útero de Maria, e o ente santo que havia de nascer era o Filho de Deus. Não houve. Por isso foi uma concepção sobrenatural, sobre-humana. Foi um milagre. Agora, o nascimento de Jesus foi um parto normal, como era próprio de ocorrer naqueles dias, quando não havia as modernas técnicas aí cirúrgicas para o nascimento. Ele nasceu como um bebê qualquer. A sua concepção, sim, foi absolutamente diferente de tudo aquilo que já ocorreu na experiência humana. Foi o único. Foi uma concepção pela ação do Espírito Santo. A junção de um óvulo com um espermatozoide. De um homem não ocorreu, mas o milagre. Agora, quanto ao nascimento propriamente, lá na manjedoura, em que o bebê foi colocado ali naquela casa, naquela manjedoura, aquilo foi absolutamente normal e natural como qualquer outro. Ela sentiu dores. A criança nasceu como qualquer uma das crianças nascem hoje, absolutamente da mesma forma. Às vezes se fala de nascimento virginal, especialmente nas tradições católicas, exatamente para se perpetuar a ideia de que Maria continuou virgem, não teve mais outros filhos. Então, uma concepção que a Igreja Romana normalmente gosta de enfatizar, mas isso não é verdade, porque vimos nas outras passagens das Escrituras Maria com outros filhos, e isso temos alguns testemunhos nos próprios evangelhos, as próprias narrativas posteriores. Foi sem dúvida uma concepção sobre-humana, sobrenatural, miraculosa. O que exatamente isso significa? Quando nós falamos de encarnação, que Deus veio ao encontro, que a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, encarnou-se. O Catecismo Maior de Westminster explica de forma profunda e muito condensada, é verdade, nas perguntas 36 e 37, que diz o seguinte: pergunta 36, quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. 37, a pergunta e a resposta. Sendo Cristo o Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, da sua substância, e nascido dela, mas sem pecado. 3 observações são importantes aqui quero fazer, dentre muitas que poderiam ser feitas, mas 3
A primeira é que quem encarnou-se foi o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, como já disse. Não foi o Deus triuno, ou qualquer outra pessoa, como o Pai ou o Espírito Santo. Seria errado teologicamente dizer, e seria desastroso também, teologicamente falar. Não, até dizer que Deus se encarnou, não está muito apropriado, mas a segunda pessoa da divindade, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou. Em segundo lugar, a doutrina da encarnação contém duas ênfases básicas, que foram desenvolvidas e defendidas no contexto de grandes heresias no decorrer dos séculos. Foi exatamente para deixar muito claro, diante de uma doutrina que é muito profunda e tem toda uma história no século II, século III, século IV, de muitas más compreensões errôneas, e por isso muitas heresias surgiram neste contexto, diante de todo esse pano de fundo histórico. As coisas precisam ser colocadas muito claramente, com algumas ênfases. Primeiro, o Filho de Deus tomou um corpo verdadeiro, diz o Catecismo de Westminster. O Filho de Deus tomou um corpo verdadeiro, um corpo, como um corpo meu e seu, não tinha diferença alguma. Exatamente como é um corpo humano, assim era o corpo de Jesus. E um verdadeiro corpo, as nossas confissões dizem, os credos dizem, porque não foi uma mera aparência, como alguns hereges e heresias levantaram, especialmente associados à filosofia grega, e às religiões gregas, que tinham muita dificuldade em entender e aceitar que o mundo material, portanto a carne humana, poderia não ser má essencialmente, como muitas das heresias que surgiram. Então o Filho de Deus tomou um corpo verdadeiro. O testemunho das cartas paulinas, especialmente a carta aos Hebreus, é muito categórico em nos mostrar exatamente isso, que ele, para ser o verdadeiro sacrifício pelo pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado humano, e para ser também um mediador, um sumo sacerdote apropriado, perfeito, para o estado em que nós nos colocamos, culpados, pecadores, na condição também em que vivemos, teria que ser humano, perfeitamente humano, no sentido de que nós somos, porque não seria então o mediador competente para resolver o nosso problema. Mas ainda, em segundo lugar, o Filho de Deus tomou uma alma racional. A encarnação, a identificação suprema de Deus o Filho com a humanidade envolveu não só um corpo, mas também era um ser humano total, completo. Assim como você e eu temos espírito, alma, coração, entendimento, são categorias da imaterialidade do ser humano, da interioridade do ser humano, assim também o Senhor Jesus tinha uma alma racional. Esse é o termo usado nas confissões. Ou seja, não é aquela história de que a encarnação tem a ver, então, com o corpo que lhe foi dado, mas a alma dele, esse aspecto imaterial, era divino. Não. Ele foi humano perfeitamente, como eu e você o somos. Um corpo verdadeiro e também uma alma racional. Nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo e depois nasceu do ventre de Maria. A gente poderia pensar em muitas coisas sobre a encarnação, mas pessoalmente, para mostrar como essa identificação foi tão completa e perfeita, nós vamos pensar em termos de propósitos dela. Há vários propósitos segundo
as Escrituras nos apresentam, até por dedução, não há propriamente textos diretos, mas que a gente pode deduzir das passagens das Escrituras relativas à entrada do Filho de Deus no mundo, para ser o Redentor dos filhos de Deus. A encarnação em si, ela não é um fim em si mesmo, não é. Ela foi o meio para um determinado fim, ou o propósito da obra expiatória redentora de Jesus Cristo. Jesus deixou isso absolutamente claro quando disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo disse que Jesus havia vindo ao mundo para salvar pecadores, 1 Timóteo 1,15. Por essa razão, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, apropriou-se da natureza humana, sendo reconhecido como um de nós mesmos, tendo nascido da Virgem Maria. A encarnação em si não une Deus aos pecadores, não é a encarnação que faz isso. O propósito da encarnação não foi o cruzamento do abismo entre o infinito e o finito, entre Deus e o homem no sentido ontológico. Seu propósito foi redimir, vencer o pecado, a culpa, a morte, trazendo paz para os homens, paz com Deus, paz nas suas próprias almas. Portanto, a encarnação foi um meio para a obra salvífica de Cristo, a expiação do pecado que Ele efetivou por meio do seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição vitoriosa. A ressurreição, a sua ascensão ao Pai, foi a declaração pública de que de fato Deus aceitou essa obra. Ela foi feita e foi completa. Mais ainda, um pedacinho do catecismo, na pergunta 39, e na sua resposta: qual a necessidade do mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Para isso Deus, o Filho, se encarnou, tomou um corpo verdadeiro, uma alma racional, e tornou-se como um de nós, com o fim de salvar, de apresentar diante de Deus uma expiação, uma obra de redenção completamente eficaz, como de fato em todas as partes do Novo Testamento se nos apresentam dessa maneira a obra de Cristo. Ele veio para fazer, e de fato fez, o seu objetivo foi alcançado. Como Ele é, como se tornou o nosso Salvador, o seu nome é Jesus. Foi preciso que Ele se tornasse um de nós. É a famosa e importantíssima que distingue o cristianismo de todas as outras seitas cristãs dentro do cristianismo. Essa é a grande dificuldade de todas as seitas, religiões que nasceram do cristianismo, as grandes heresias, a encarnação. Essa é a pedra de toque. Deus se tornou o Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, assumiu um corpo verdadeiro como o meu e o seu, e uma alma racional. Em segundo lugar, como Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, conquistou a salvação. Vimos em primeiro que foi encarnando-se, e em segundo lugar agora, esses versos nos falam que Ele cumpriu a lei. Ele fez isso cumprindo a lei. Essa foi mais um mistério da sua identificação conosco. Tornou-se carne, é verdade. Tornou-se gente como nós somos. Mas também Ele tinha uma obra para fazer. E essa obra é traduzida no Novo Testamento como sendo uma obra de obediência. Ele cumpriu a lei em si mesmo. Jesus veio para cumprir a lei.
não revogar a lei, ele diz lá no Sermão do Monte, inclusive nessas palavras. Esse texto que está diante de nós, esse pequeno texto que a gente leu nessa manhã, aqui várias informações sobre a obra de Cristo nessa perspectiva, ou ele já como um menino, como um bebê nascido. Há várias menções ao cumprimento da lei. Veja aí, nessas duas partes da circuncisão, completados 8 dias para ser circuncidado. Depois, verso 22, passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés. Mais na frente, no verso 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E no verso 24, o que está escrito na referida lei. Veja que esse texto tem essas duas partes, o momento da circuncisão e depois da apresentação propriamente no templo. A primeira então no verso 21, que se refere à circuncisão, que é na verdade inclusive anterior à economia da lei ou à administração da lei de Moisés. Está lá já no patriarca Abraão, a circuncisão foi ali instituída, mas ela foi ratificada, confirmada também quando vieram novas revelações a Moisés. Foi confirmada ali, se tornou e continuou na verdade sendo o sinal, o selo visível deste pacto de Deus com o homem naquela antiga dispensação da lei. Jesus recebeu o sinal da aliança, como disse alguém, com um corte da lâmina afiada, seu prepúcio foi removido do seu corpo. Esse foi o primeiro derramamento de sangue, como se fosse uma espécie de antecipação da cruz, do que iria acontecer na cruz. Em segundo lugar, diz o texto que Maria e José levaram Jesus ao templo, segundo os versos 22 a 24, exatamente para cumprir mais 2 requisitos da lei. A primeira era a cerimônia da purificação, segundo a lei de Moisés. A mulher que dava à luz a um menino ficava cerimonialmente impura durante 40 dias. Essa lei está lá em Levítico. Abra sua Bíblia, acho que é importante a gente olhá-la. Levítico capítulo 12, diz assim, capítulo 12, os primeiros versos: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Essa é a lei. Veja que, só uma nota importante, não era pecado em si a concepção ou o nascimento do bebê, não era pecaminoso, não tem a ver aqui com a lei moral, com uma transgressão. Aqui se está falando de impureza cerimonial, não havia pecado moral em si em ter filho, isso não é a questão. Mas estava, segundo o texto, cerimonialmente impura, e todos esses processos de purificação, então, deveriam ser realizados. Ao final,
então desse período, era exigido que a mulher levasse ao sacerdote as ofertas para o sacrifício. O segundo requisito para que Maria e José levassem Jesus ao templo para apresentarem a criança ao Senhor. Outro texto, agora Êxodo capítulo 13, a partir do verso 2, nos apresenta essa outra cerimônia da apresentação. É que Deus, segundo a sua lei, cada primogênito que nascesse, ele pertencia ao Senhor, era de Deus, ele requisitou isso, e agora Deus então reivindicava para si o direito legítimo sobre a vida do primogênito de Israel. Mas o que os pais deveriam fazer? Os pais criariam seus filhos, mas deveriam apresentar uma oferta a Deus. Então eles deveriam criar, inclusive Deus também, de uma maneira graciosa, levantou a tribo de Levi para exatamente cumprir o propósito dos primogênitos. Eles deveriam servir diante de Deus, mas a tribo de Levi foi chamada para esse ministério, mas sempre uma oferta, um sacrifício deveria ser feita diante de Deus, e essas cerimônias estão registradas em Êxodo capítulo 13. Desde o início de sua vida, Jesus cumpriu toda justiça, guardando a lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, interpretando todos estes cerimoniais e todos estes aspectos legais, diz aos Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou sob a lei, e cumpriu todas as coisas. Ele, o Senhor Jesus, se submeteu aos rituais e cerimoniais da lei desde a sua infância, a fim de que, passando por essas cerimônias, terminasse com a exigência dela para aqueles que nasceram a partir da sua vinda sobre a terra. Nós não temos que cumprir mais estes cerimoniais. Por quê? Há um livro na Bíblia inteiro que nos mostra, foi escrito para esse propósito, o livro de Hebreus, que a propósito, veja uma parte dele, capítulo número 10, abra sua Bíblia lá. Na verdade, os capítulos 9 e 10 tratam exatamente desta presença do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade entre nós, e que a sua obra foi feita em substituição por nós. Capítulo 10 de Hebreus 9 já diz algo sobre as leis cerimoniais do templo, do tabernáculo, tudo que era realizado e que Cristo substituiu. E ele continua no 10, mas vai um passo adiante, apresentando agora a encarnação. Ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Agora veja, por isso, ao entrar no mundo, ele está falando da encarnação, vai citar o Salmo de 140, que é um salmo messiânico. Por isso, ao entrar no mundo, quem que entrou no mundo? O Senhor Jesus Cristo, do qual o nosso texto, as passagens de Mateus capítulo 1 e 2, Lucas capítulo 1 e capítulo 2, não. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste.
não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Em outras palavras, remove a primeira lei, os primeiros regulamentos, as cerimônias, as leis cerimoniais todas são removidas com a presença de Jesus Cristo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora, a partir da encarnação, da vinda, da obra de Cristo, durante os 33 anos de vida que pisou sobre a face da terra, o seu ministério, agora uma outra lei está sendo estabelecida. Nessa vontade é que temos sido santificados, não mais através de todos aqueles regulamentos que estavam presentes lá no livro de Levítico, que o povo de Deus, na antiga administração do pacto mosaico, viviam. Mas agora somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, aquele Jesus lá, que foi circuncidado, apresentado diante do sumo sacerdote, sacrifícios foram apresentados, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É impressionante, meus irmãos, como muitas vezes nós vemos na igreja evangélica brasileira certas práticas culticas tentando voltar àquelas práticas culticas da antiga dispensação, objetos para representar candeeiros, candelabros, arca da aliança, procissões e mais procissões, gritos em volta de templos, cidades, como se estas coisas... Está aqui o texto dizendo que tudo isso acabou. Remove o primeiro, e Ele, com a sua presença, a sua encarnação, o seu sacrifício, a sua vida, removeu isso. É impressionante como a igreja, anêmica teologicamente, sem reflexão teológica, sem olhar, perceber claramente esse cumprimento, fica reproduzindo formas, rituais, querendo reproduzir esses cultos dentro do culto cristão. Isso é uma ofensa, é uma negação à obra da encarnação. Ele cumpriu a lei. Não só didaticamente a nossa confissão divide a lei moral, obedeceu os mandamentos de Deus todos, a lei, os 10 mandamentos, mas obedeceu também, cumpriu também em si mesmo os rituais, a chamada lei cerimonial e a lei civil, tudo se cumpriu nele. Ele cumpriu tudo. Jesus foi estrito no cumprimento de todos os preceitos e rituais da lei. O único que pôde cumprir perfeitamente todos os requisitos da lei, por causa de sua pessoa santa. Se não houvesse esse cumprimento, nenhum ser humano poderia ser salvo. Todos estaremos perdidos. Aliás, a salvação de todos os crentes de todas as eras é dependente da obra de obediência de Cristo por nós. A teologia divide lindamente de duas formas a obra de obediência de Cristo. Uma obediência passiva, tem a ver não com passividade como a gente entende hoje, mas com uma obra de sofrimento. Ou seja, os 33 anos de vida de Jesus sobre a face da terra foram dias de sofrimento.
Mas o que o nosso texto lá atrás de Lucas enfatiza é a obra de obediência ativa de Cristo, ou seja, ele esteve durante toda a sua vida, os 33 anos de vida sobre a face da terra, aqui, desde o primeiro dia, cumprindo as leis cerimoniais, cumprindo a lei moral, porque nós, eu e você, somos transgressores da lei. Ele veio para obedecer a lei. E quando entregou a obra para o Pai, na ressurreição, na ascensão, à destra do trono da majestade das alturas, ele apresentou a obra perfeita. Por isso nós somos salvos. Ele veio fazer isso. Ele garantiu o perdão para os nossos pecados, tendo sofrido a penalidade do pecado no nosso lugar, entende? A obediência passiva é isso. Qual o propósito dela? Veio nos livrar das nossas culpas, quando ele sofreu a penalidade no nosso lugar. Mas por outro lado, se ele também não tivesse vindo para obedecer os mandamentos, nós só teríamos perdão dos pecados, não teria futuro para nós. Não teríamos novo céu e nova terra. Foi por sua obediência à lei de Deus, é que ele conquistou para nós o direito de ter vida eterna. Fosse só o sofrimento de Cristo, pronto. Não haveria futuro para nós. Mas nós temos vida eterna porque ele, por sua obediência, ele criou um registro positivo, vitalício, por nós, para nós. É por isso que a Bíblia fala que somos justificados. Por último, em terceiro lugar, ele é nosso Salvador porque assumiu o pecado de todos os eleitos de Deus, de todas as eras. Ele é nosso Salvador por isso, porque em primeiro lugar ele se encarnou, em segundo lugar, porque ele cumpriu a lei, em terceiro lugar, porque assumiu o pecado. Verso 22 e verso 23, normalmente, o rito de purificação presumia que a criança era pecadora. A mãe tornava-se impura pela culpa do pecado que o seu filho havia herdado de Adão, e porque ela mesma era uma pecadora. Era por isso que os sacrifícios eram feitos. Os sacrifícios, como diz um comentarista, simbolizavam que o ofertante merecia a morte. Porém, o animal sacrificado carrega a culpa e a pena de morte em nome do ofertante. E ele morre para ofertá-lo, para libertá-lo, da culpa do pecado. Mas por que Maria deveria passar por este processo de purificação? A criança que saía do seu ventre não tinha pecado, era o Filho de Deus. Jesus era o impecável Filho de Deus. Ele não tinha o pecado original, o pecado que herdou de Adão, como todos nós. Não tinha pecados próprios, e nunca teve nenhum pecado que ele próprio cometeu. Por que Maria precisava ser purificada? Por que os cerimoniais de purificação que envolviam às vezes até o próprio esposo e a própria criança? Porque Jesus veio para levar sobre si o pecado do seu povo, o meu e o seu. Ele veio para assumir a culpa dos nossos pecados, do pecado e dos nossos pecados. Paulo resume isso de uma maneira muito clara, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 21, aquela frase assim que define completamente isso. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, Ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Note, irmãos, isso é fundamental, é muito importante. E não há cristianismo, vida cristã saudável, pelo menos, se nós não entendemos isso muito bem. Jesus Cristo assumiu a culpa dos nossos pecados quando veio a este mundo. Para a gente entender isso, acho que 2 termos rapidamente para a gente entender: estado e condição. O que é um estado? Estado expressa uma relação jurídica, legal ou forense. Você pode ser perante a lei, por exemplo, casado, solteiro, divorciado. Perante a lei penal você pode ser culpado ou inocente. Agora, quanto à condição, a condição de uma pessoa envolve as circunstâncias da vida dela, a relação dela com a obediência ou a desobediência. Ela pode ser obediente ou transgressora perante a lei. Pensando em termos de Jesus Cristo ou da cristologia, Jesus Cristo, embora moralmente puro, sua condição, nunca cometeu um pecado, foi tratado legalmente como um culpado. Esse é o seu estado. Para que os moralmente impuros, ou seja, nós, todos nós, essa é a nossa condição, fôssemos tratados como se não devêssemos nada à lei. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus Cristo, enquanto aqui conosco, nos dias da sua humilhação, tenha sido tratado como no estado de culpado, a sua condição era de uma pessoa santa, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nunca quebrou a lei de Deus, mas ele pegou toda a sua santidade, a sua justiça, e entregou, colocou no nosso lugar, colocou-se no nosso lugar. Aplicando isso para nós, irmãos, crentes, aqueles que tiveram uma experiência de fato com o Senhor Jesus, se você é um cristão, o seu estado é de uma pessoa justificada. Isso significa que você não tem débito para com a lei, porque a sua dívida foi quitada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com o nosso estado perante Deus. Contudo, na nossa condição, nós somos desobedientes, nós pecamos todos os dias. Por isso que todo culto nós insistimos, vamos confessar os nossos pecados. É a nossa condição. Mas nós, por causa da obra perfeita de Cristo, da obediência dele, nós somos tratados como justos. Justificados, Paulo diz, mediante a fé, temos paz com Deus. Davi reconhece isso no Salmo 51. Lembra o contexto que está por trás do Salmo 51, Salmo 32? Davi tinha cometido adultério com Batseba, tinha sido responsável pela morte de Urias, o marido dela. Ele, naquele tempo em que viveu toda essa experiência trágica, ele não deixou de ser justo aos olhos de Deus. Ele reconhece isso no Salmo. Não alterou absolutamente nada o seu estado diante de Deus. Porque Cristo, 1000 anos depois, morreu no seu lugar. Aqueles sacrifícios feitos representavam o sacrifício de Cristo. A culpa do pecado estava paga, quitada. Mas ele testemunha no Salmo 51 que perdeu a alegria da salvação com o pecado. Ele não perdeu a salvação. Ninguém perde. Ele perdeu a alegria de um crente. Ele diz no Salmo 32, inclusive, que a sua carne, o seu corpo sofria. Sentir-se doente.
Essa é a nossa condição. O que a Bíblia diz que devemos fazer? Confessar os nossos pecados. O que fazemos com os pecados que cometemos? Que já foram todos tratados por Cristo Jesus durante os 33 anos de vida, por sua obra de obediência ativa e passiva. O que fazemos com os nossos pecados? Nós confessamos os nossos pecados. E lutamos com os meios de graça que Deus nos tem dado para vencê-los até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, agradecemos pelo perdão que temos, pela graça de podermos viver contigo, sem temor, em função da obra perfeita que Jesus Cristo, ao encarnar-se, ao cumprir toda a lei e ao assumir o nosso pecado, podemos cantar-te, podemos cultuar-te, podemos viver na presença do Senhor. Que a tua igreja, todos nós, possamos celebrar esta tão grande salvação, porque o seu nome é Jesus, Ele é o Salvador. Nós te louvamos, Senhor. Amém e amém.